Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver algumas questões de informática para o concurso de Tribunal de Justiça de São Paulo, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu separei para vocês aqui por assunto, o que facilita bastante aí o aprendizado e que também vai te ajudar na hora de estudar, né? Então olha só. O primeiro assunto que a gente vai comentar são questões de Windows 10. Então, questões de Windows 10 que nós temos aí atualmente, né, em concurso público. Mas antes, eu deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver em relação à informática, seja aí para as questões de Windows 10 ou para outro assunto, basta você me procurar lá no Facebook ou no Instagram. Você tem também aí o meu e-mail. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, está aí Fábio Augusto Informática. Basta entrar lá, se inscrever e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, traz aí uma questão que envolve o Windows 10, fala lá, né? Em um computador com um mouse e o sistema operacional Windows 10, ambos em suas configurações padrão, ao se arrastar com o mouse, mantendo-se o seu botão esquerdo pressionado, um arquivo X que se encontra na pasta A para a pasta B. Se A e B estiverem, aí vem as alternativas, né? Então ele traz lá. A, em unidade de discos diferentes, X será copiado em B e automaticamente aberto. B, em unidade de discos diferentes, X será retirado de A e copiado em B. C, na mesma unidade de disco, X será retirado de A e copiado em B. D, na mesma unidade de disco, X será copiado em B e a versão que se encontrava em A será colocada na lixeira. E no E ele diz, na mesma unidade de disco, X será copiado em B e automaticamente aberto. Galera, vale lembrar que quando se trata de você arrastar com o mouse, né, mantendo o botão esquerdo pressionado, está fazendo uma manipulação. Essa manipulação, por sua vez, é uma manipulação que, quando você arrasta em unidades diferentes, ele é copiado. Quando você arrasta na mesma unidade, ele é movido, beleza? Então, neste caso, ele está falando assim, ó. Pasta A e pasta B, dependendo da alternativa, ele ora traz na mesma unidade, ora traz em unidades diferentes. Então vamos analisar agora com mais cuidado isso. Olha lá. Então acompanha aí comigo. E aí a gente vai grifando o que é importante. Então ele traz lá, em unidade de discos diferentes. Então a alternativa A já fala o seguinte, ó. Unidades diferentes. Então tá aqui, ó. Tá. X será copiado em B e automaticamente aberto. Não, automaticamente aberto não. Então, portanto, a alternativa A está errada. Depois, no B, ele diz, em unidades diferentes, X será retirado de A e copiado em B. Então, na realidade, isso não acontece, porque quando nós estamos em unidades diferentes, ele não vai ser retirado, ele vai ser copiado. Retirado é a mesma coisa que movido, beleza? No C, ele traz o seguinte, na mesma unidade de disco, X será retirado de A e copiado em B. Bom, se ele vai ser retirado de A e copiado em B, é a mesma coisa que mover, tirar de um lugar e colocar em outro. Se é na mesma unidade, essa afirmação aqui pode estar correta, mas vamos continuar vendo as outras. Então, aqui, ó, vamos grifar a importância de ser na mesma unidade de disco. Beleza? Vamos colocar aqui, opa, pode ser que seja. Vamos no D. Na mesma unidade de disco, X será copiado em B e a versão que se encontrava em A será colocada na lixeira. Não, isso não vai acontecer. E no E? Na mesma unidade de disco, X será copiado em B e automaticamente aberto. Não. Então, portanto, sobrou mesmo a alternativa C. Beleza, galera? É isso aí. Próxima questão diz lá, ó, no sistema operacional Windows 10,
uma das maneiras de atualizar drivers de dispositivos é acessando o painel de controle, selecionando o gerenciador de dispositivos e, em seguida, o dispositivo que se deseja atualizar. Dentre as opções de atualização do driver do dispositivo, tem-se a pesquisar automaticamente software de driver atualizado. Essa opção efetua a pesquisa A. Apenas na internet, B. Apenas no próprio computador, C. Apenas no site do desenvolvedor do software de driver, D. Na internet e armazena todas as versões encontradas em uma pasta, ou E. No próprio computador e na internet. E aí? O que você acha? Então, quando nós vamos atualizar um driver, eu não sei se você já passou por essa experiência, você pode, através do gerenciador de dispositivos do painel de controle, escolher lá qualquer driver que você tem e optar pela atualização do driver do dispositivo. Quando você faz essa atualização, você tem a opção de procurar por esse driver dentro do computador e também na internet. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Agora, se você nunca fez isso e não sabe onde fica, não seja por isso, a gente vai chegar lá passo a passo. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Ó. O Windows 10 já está aqui engatilhado. Nós vamos aqui ampliar para você enxergar melhor e vamos diretamente no painel de controle. Painel de controle no Windows 10 ele está localizado aqui numa pasta chamada Sistema do Windows. Então tá aqui. Em Sistema do Windows, deixa eu colocar aqui, nós temos o nosso painel de controle, que já está aqui. Clicando no painel de controle, ele vai abrir o velho conhecido painel de controle, né? Então, dentro do painel de controle, nós temos aqui, hardwares e sons. Clicando em hardwares e sons, ele vai trazer para a gente o gerenciador de dispositivos, está aqui, E clicando no gerenciador de dispositivos, ele abre para a gente todos os dispositivos instalados que a gente tem no Windows 10. E a gente escolhe qualquer um dos dispositivos. Então aqui ele está trazendo todos. Inclusive um aqui que ele está apontando um possível erro, que traz aqui uma exclamaçãozinha, tá vendo só? Então nós podemos clicar aqui e fazer a solicitação da atualização do driver. Então eu posso clicar 2 vezes. Ele abre aqui para a gente uma janela onde nós temos a opção chamada Atualizar Drivers. Quando eu clico em Atualizar Driver, ele pergunta para a gente como que a gente deseja pesquisar por esses drivers. Pesquisar automaticamente na internet, né, como você está vendo ali, pesquisar automaticamente software de driver atualizado ou procurar o software de driver no computador. Então, a escolha é sua na hora de você fazer essa atualização. Se você já tem ali o driver instalado, ou o driver em uma mídia, seja no pendrive, no CD, você pode através do quê? Software de driver no computador. Se você não tem, então você pode permitir que o Windows faça a procura na internet. E aí ele vai procurar por um driver mais atualizado daquele dispositivo. Beleza? Então, neste caso, nós já vimos como funciona. Perfeito. Agora, vamos voltar para lá. Muito bem. Então, a alternativa correta realmente é a alternativa E. Beleza? Tá vendo só? Nem sempre o que a gente tem ali na questão é algo difícil. Você está vendo que trata-se de uma situação corriqueira. Claro que muitos de vocês não têm o costume de fazer atualização de driver, mas quando é necessário, você tem aí essa possibilidade. Belezinha? É isso aí. Bom, próxima questão diz lá, o Windows 10 possui o recurso Windows Hello, que é uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema operacional. O acesso aos dispositivos pode ser feito por meio A. Da impressão digital e do certificado digital. B. Do certificado digital e do smartphone. C. Do certificado digital e do reconhecimento facial. D. Do reconhecimento facial e da impressão digital. E E. Do smartphone e da impressão digital.
Então aqui, galera, o que nós temos? Nós temos uma questão que envolve uma característica particular do Windows 10. Então o Windows 10 possui realmente o recurso chamado Windows Hello, que é uma forma segura de se acessar o dispositivo, mas sem senha. Por quê? Porque a senha é você mesmo. Então, a forma de acesso pode ser feita através do reconhecimento facial, da impressão digital ou até mesmo da íris. Então, procurando nas alternativas, você já tem lá. Alternativa A, impressão digital, ok. Mas certificado digital não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, neste caso aí, não está correto. Basta a gente colocar lá o nosso xizinho. Então, vamos colocar lá o xizinho que está errado. No B, do certificado digital e do smartphone. Não, não tem nada a ver. Do certificado digital e do reconhecimento facial. Reconhecimento facial, ok, mas o certificado digital anula a questão. E aí nós temos a alternativa D, do reconhecimento facial e da impressão digital. Então, ok, está correto. E aí, claro, a alternativa E, consequentemente, está incorreta. Colocando, então, a resposta alternativa correta, alternativa D. Agora, esse recurso, galera, não é um recurso que está disponível no Windows 10 para todo mundo. Todos que possuem o Windows 10 possuem o recurso, mas o recurso só pode ser utilizado se você tiver um equipamento que seja compatível com essa tecnologia. Não adianta nada. Eu tenho aqui o meu computador e só pelo fato de eu ter uma webcam permite que eu tenha o reconhecimento facial? Não. A minha webcam, ela precisa ter essa característica. Então, a partir do momento que eu tenho o Windows 10, o recurso Windows Hello está disponível. Porém, só vai funcionar se eu tiver ali o equipamento compatível com essa tecnologia. Mas onde é que fica, então, para a gente ativar o Windows Hello? Aí eu vou te mostrar. Olha só. No Windows 10, galera, nós temos aqui um elemento chamado configurações. Vamos clicar aqui em configurações no Windows 10 para a gente poder enxergar. Beleza? Muito bem. Então eu clico aqui no iniciar. Então tá aqui, ó, iniciar. E dentro do iniciar, nós temos as configurações, que é essa engrenagemzinha aqui, ó. Ou eu posso clicar onde está escrito configurações ali do lado, como você já viu. Cliquei aqui na engrenagem, veja lá o que acontece. Ele vai trazer aqui para a gente as opções, não é isso? Onde você tem aqui sistema, contas, facilidade de acesso, atualização e segurança. Em contas. Opções de entrada, isso. E aí nós temos o Windows Hello. Só que aí, ó, o que acontece? O Windows Hello não está disponível neste dispositivo. Por quê? Porque o meu dispositivo não traz elementos que seja compatível com o Windows Hello. Belezinha? Então é isso aí, galera. Voltando para cá. Portanto, a alternativa correta realmente é a alternativa D. Belezinha? Próxima questão diz lá, todo arquivo deveria ter cópias de segurança para evitar perda de informações ou mesmo para evitar ter de refazer atividades. No Windows 10, em sua configuração padrão, entre seus vários aplicativos, um usuário pode fazer cópias de segurança de seus arquivos usando o recurso A, restauração, B, hardware, C, personalização, D, contas de usuário e E, histórico de arquivos. Galera, aqui a gente tem uma questão do Windows 10 que é típica dele, ou seja, é uma característica própria que o Windows 10 possui. Nas versões anteriores, como o Windows 7, por exemplo, nós não tínhamos essa opção, que é o fato de você fazer cópias de segurança dos arquivos em tempo real. Então, claro, para isso você precisa ativar uma configuração presente dentro do Windows 10 que fica lá no painel de controle. Vamos lá ver? Olha só. Então, abrindo aqui o painel de controle no Windows 10. Então, meu Windows 10 já está aqui. Nós estamos com as configurações aqui abertas ainda da questão anterior. Vamos abrir o painel de controle novamente. Então, painel de controle, eu posso fazer a pesquisa aqui, ó, mais fácil de localizar. Então, painel, né?
aí ele já traz ali para a gente o painel de controle. Clicando no painel de controle, ele vai abrir para a gente ali, ó, ampliando para você. Ó que interessante. Sistema e segurança. E aqui embaixo, ó, salvar cópias de backup dos arquivos com histórico de arquivos. Quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir para mim a possibilidade de ativar. Só que só será ativado aí o histórico de arquivos se eu utilizar uma mídia externa, ou seja, eu preciso ter algum elemento de backup associado ao meu computador para que eu possa manter o histórico dos arquivos. Então, quer dizer, esse histórico precisa ser salvo em um local diferente, em uma unidade externa. Inclusive, ele fala aqui, ó, onde está em amarelo, não foi encontrada uma unidade utilizável. Recomendamos usar uma unidade externa para o histórico de arquivos. Conecte uma unidade e atualize esta página ou use um local de rede. Então, no caso, se você tem o seu computador ligado em rede e por acaso você tem um espaço no servidor, você pode realmente fazer esse histórico de arquivos diretamente no servidor, certo? Então, é uma característica que a gente tem dentro do Windows 10 que permite que você possa fazer, né, vamos dizer assim, essa forma de backup um pouco mais automática. Belezinha? Então, é isso aí. Voltando para lá, ó, fica evidente, então, qual a alternativa correta. É a alternativa E. Belezinha? Vamos para a próxima questão, galera. Próxima questão, ele traz lá. No Microsoft Windows 10 Pro, em sua configuração padrão, um usuário está utilizando o explorador de arquivos para ver os arquivos de uma pasta. O modo de exibição é ícones grandes e o usuário selecionou um deles. Assinale a alternativa que indica onde o usuário consegue o tamanho desse arquivo. A alternativa A diz barra de endereço acima dos arquivos exibidos. B, barra de título na parte superior da janela. C, barra de status na parte inferior da janela. D, as informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são copiadas para a área de transferência. E E, o usuário deve pressionar as teclas Alt F4 e as informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são exibidas em menu suspenso. Então vamos ver como que isso daí funciona dentro do Windows 10? Olha só, para isso a gente vai abrir o explorador de arquivos, não é isso? Então vamos lá para o Windows 10. O explorador de arquivos ele está aqui já, né? A pastinha amarela. Abrindo o explorador de arquivos, eu vou ampliar. E aí a gente vai acessar aqui um arquivo qualquer. Por exemplo, vamos acessar aqui o arquivo TJ. Que já está aqui, inclusive. Quando eu clico em cima de TJ, observe lá embaixo na barra de status. Ele está trazendo a quantidade de itens, um item selecionado e o tamanho dele, 17,4 KB. Então, portanto, fica bem evidente qual a alternativa correta. A alternativa correta que a gente tem aqui, qual é? Barra de status na parte inferior da janela. Belezinha? Então, uma questão bem simples aqui. É só uma questão de um uso, vamos dizer assim, padrão do próprio Windows 10 em relação ao explorador de arquivos, que você faz de maneira o quê? Automática. Você não percebe que isso acontece. E é justamente aí que as questões são formuladas. Belezinha? Próxima questão, olha lá. Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão. Existe uma constante nas provas, né, da VUNESP, principalmente, que nós temos a presença de bloco de notas WordPad fazendo referência ao Windows 10. Por quê? Porque no edital ele traz lá o Windows 10. Mas isso não quer dizer que a pergunta seja do Windows 10, mas pode ser sobre elementos que estejam no Windows 10, como o bloco de notas. Então aqui é um exemplo clássico disso. Na alternativa A ele diz o seguinte, que o bloco de notas, né, no bloco de notas, na realidade, existe um recurso de criação de tabelas igual
ao Microsoft Word 2016? Claro que não, o bloco de notas não traz esse tipo de recurso. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado? É possível. C. Imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência. Não, o bloco de notas não permite a presença de imagens. Ele é um editor de texto simples. É possível alterar a cor das letras em um texto digitado? Não, não é possível. E o bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. Ele não possui nenhuma coisa nem outra. Agora, além de saber que o bloco de notas permite trocar a fonte de letra, ele também permite outras formatações que a gente vai ver agora. Então, a alternativa B realmente está correta, mas vamos lá ver o bloco de notas de perto. Olha aqui, ó. O bloco de notas, estando presente aqui em acessórios, quando a gente acessa, ele vai abrir a janelinha dele, né? A janela de um editor de texto simples, onde, quando a gente analisa, existe um menu chamado formatar. E se existe um menu chamado formatar, significa que tem formatação. Quais são as formatações possíveis que a gente pode trabalhar com o bloco de notas? Primeira formatação que você está vendo aí, ó, é a quebra automática de linha. O que é isso, professor? É o seguinte, o bloco de notas, por padrão, na hora em que você digita um texto, por mais que você digite esse texto seja longo, ele não faz a quebra da linha. Ele está fazendo uma linha eterna, como você está vendo aí, ó, certo? Agora, se eu vier em formatar, quebra automática de linha, aí ele faz a quebra. Então, já caiu em prova a cenário alternativa que contém um item de formatação pertencente ao bloco de notas do Windows 10. Então, quebra automática de linha é um deles. Outra formatação que a gente tem aqui são as fontes. Clicando aqui no item fonte, você vai ver que tipo de alteração que é possível de ser feita. Posso trocar o tipo de letra, que é inclusive ali o elemento que está presente na questão da prova. Posso mudar o estilo, colocando regular é o padrão. Depois eu tenho itálico, negrito e itálico e negrito. Posso mudar o tamanho da fonte. O que mais? Só. Não é possível trocar a cor, não é possível fazer alinhamento de texto, não é possível fazer também inserção de tabelas e etc. Então, tanto é que você está vendo aqui em cima, não existe um menu chamado inserir. Mas é possível substituir o que já tem. Então, se você quiser, ó, você pode vir aqui em arquivo. Você tem aqui, não é em arquivo, desculpa, é em editar. Nós temos ali, ó, localizar, Ctrl F, substituir, Ctrl H. Então, se eu pressionar aqui, ó, Ctrl H, ele vai trazer para mim aqui a possibilidade de substituir. Então, vamos lá. Substituir o quê? Vou localizar o H e substituir por uma letra maiúscula, que vai ser a letra A. Na hora de clicar em substituir tudo, veja o que acontece, ó. Tudo que era H passou a ser A maiúsculo. O bloco de notas possui um recurso substituir. Um recurso bem parecido com aquele que a gente tem no Word. Beleza? Então, embora seja um editor de texto simples, existem ali algumas ferramentas que são comuns entre os editores de texto mais profissionais. Beleza? Então, voltando aqui para a questão, a gente já sabe, trata-se da alternativa B mesmo. Beleza? Bom, continuando, vamos para mais uma questão aí, ó. Um usuário do Windows 10 em sua configuração padrão que precise organizar seus arquivos e pastas, no caso, deve usar o aplicativo acessório padrão Explorador de Arquivos, que pode ser aberto por meio do atalho por teclado, segurando-se a tecla Windows do teclado e em seguida clicando. Aí nós temos Windows T, Windows F, Windows R, Windows E ou Windows A. Então, galera, para que você abra o explorador de arquivos, ele vai ser acionado através de Windows E de explorador.
Só que nós também podemos utilizar a tecla de atalho Windows R para abrir o executar. Então aqui, galera, Windows mais R, ele vai trazer para a gente o executar, ok? Então é interessante você anotar as principais teclas de atalho. Então tá lá, o executar, o Windows R. Professor, o Windows T faz alguma coisa no Windows 10? Olha lá, vamos lá que eu te apresento. Então, se eu pressionar lá, o Windows T, então se eu apertar aqui, ó, o Windows T, o Windows Z, que ele abre aqui o explorador de arquivos, temos também aqui, né, a opção de trazer para você as outras funcionalidades. Mas aqui, por exemplo, a gente viu que o Windows R abre o executar, o Windows E abre aí uma nova janela aí do explorador de arquivos, e aí as demais alternativas não temos funcionalidade em relação ao que está sendo pedido na questão. Beleza? Então, portanto, a alternativa correta realmente é a alternativa D. Ok? Vamos a mais uma questão. No Windows 10, em sua configuração padrão, os arquivos e pastas apresentam algumas características como A. Podem ter nomes de qualquer tamanho? Não, não posso ter nomes de qualquer tamanho. Existe uma limitação. Qual a limitação, professor? A limitação é que nós podemos ter até 260 caracteres. Então, vou até colocar aqui, ó, 260 caracteres. Então, a partir do momento que a gente tem ali um nome superior a 260 caracteres, aí a gente não pode. Lembrando que esse 260 caracteres compreende o nome e o local onde ele está armazenado. O local seria o quê? Todo o endereço. Então, C, dois pontos, barra, aí você tem lá Windows e por aí vai, né? Então, todo o endereço, barra, documentos, papapá, todo esse caminho tem que ter, no máximo, 260 caracteres. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 260 caracteres, 260 com caminho. Que aí você já sabe do que a gente está falando. Beleza? Então, a gente já sabe que está errado. Depois, B. Os arquivos marcados como favoritos que só podem ser apagados mediante o fornecimento de senha. Não. Eu posso apagar os favoritos independentemente de senha. C. Os seus nomes não aceitarem caracteres especiais como interrogação e asterisco. É verdade. Não posso ter nomes de arquivos que contenham esses caracteres especiais. Interrogação e asterisco não pode ser utilizado. Aliás, você sabe quais são os caracteres que não podem ser utilizados? Não? Então, vale a pena você anotar aí no seu caderno. Olha só, eu vou exibir aqui no próprio Windows para você ver que eu não estou mentindo. Então, vamos lá. Ó, no Windows 10, quando a gente abre aqui, ó, vou até ampliar para você ver. Se eu tentar fazer uma ação aqui, né? Então, por exemplo, clicando com o botão direito do mouse, eu posso vir aqui na opção de renomear. Não aqui onde eu estou, né? Porque eu estou no acesso rápido. Então, vamos abrir aqui, ó. Beleza. Vamos renomear aqui um arquivo. Renomear. E quando eu opto por renomear por caractere especial, o Windows já afirma lá, ó, os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Aí você está vendo os caracteres, né? Barra, né? Nenhum tipo de barra, barra inversa, barra normal e a barra vertical, que é a última lá. Dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, sinal de maior e menor. Então, esses são os caracteres que não podem ser utilizados em nomes de arquivo ou pasta. Porém, todos os outros podem, sem nenhum tipo de restrição. Então, eu posso usar hashtag, posso usar aí comercial, posso usar porcentagem, posso usar cifrão normalmente.
somente esses caracteres é que não devem ser utilizados. Beleza? Então vamos voltar para lá. Continuando, nós temos aqui na alternativa D, não mais permitir arquivos ocultos. Claro que ele permite, não tem essa característica não. Então, portanto, também está errado. E no E, ao contrário das outras versões do Windows, não mais possui extensão. Claro que possui extensão, embora não seja obrigatório. Beleza? Então, portanto, alternativa correta, alternativa C. Muito bem, galera. Então, vamos parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!